ter que fazer de novo, né, a abertura aqui da live. Pessoal, para quem está entrando, né, se essa gravação que for a que vai ficar no ar, é justamente que a gente tentou antes fazer a conexão com a nossa convidada, não foi possível ainda, faz parte das lives, quem está acompanhando sabe que isso está dentro do contexto, né, ainda mais nesse momento, esse horário que é bem cheio, né, de outras lives também por aí. Ainda mais sobre esse assunto, no Brasil aí está acontecendo um monte, né, sobre adoção, isso é muito importante. A gente está na semana aí nacional da adoção, né, onde a gente reflete sobre esse movimento, sobre todas as questões ligadas à adoção. Eu quero, enquanto a gente aguarda a nossa convidada acessar, né, novamente aqui a nossa live, rapidamente agradecer a todos que estão mandando feedbacks, estão conversando comigo no particular, né, estão mandando aí vários relatos, mandando debates, perguntas, sugerindo temas. Então agradeço a todos que estão fazendo isso, que estão colaborando, fico feliz, né, porque é sinal de que está sendo útil e que a gente tem muitos assuntos a tratar ainda, que tem muitos tópicos para tratar. Ó, a Juliana voltou, então vamos ver agora o acesso, como é que está. Dela, talvez seja porque o perfil dela estava no privado, me sugeriram aqui, nossa assessoria, a N Ideias, deu. Não sei se o teu perfil está no privado, Juliana. Eu mudei, Leandro, coloquei no público. Certo. Consegue me ver? Não. Então, olha, gente, a gente pode tentar seguir por aqui, né? Sem a imagem, será? O que o pessoal acha aí, quem está nos acompanhando? Tentamos sem... Gente, já abri o perfil, não sei o que é. Se vocês Exato. quiserem, Então, não tem mais. a Aline também. Toca o baile. O pessoal está comentando aqui. Toca o baile, segue o jogo. Então, talvez aí, como você abriu o perfil agora, talvez uma atualizaçãozinha. Vamos tentar mais uma vez, porque eu sou bem insistente, gente, e assim, né, acho que vale. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, Juliana, vê se vou desconectar aqui. Atualiza seu perfil, por favor, vê se fecha Tá, o Instagram, abre de novo, tá. né? Vamos lá, vamos tentar, porque a gente, afinal de contas, para ver, né? Se não for possível a imagem, a gente segue com a voz, né? Se não, então, o que eu ia falando, né? Também. A gente está na Semana Nacional da Adoção. Olha lá, a Aline está comentando aqui, apesar de querer muito ver a Ju, mas segue que ouvir a Ju é precioso. Concordo plenamente. É importante, né? As experiências que ela vai trazer, que ela já tem. Eu costumo dizer que a Ju é tão nova e já cheia de bagagem, né? Cheia de conteúdo, muitos estudos, né? Ela que é doutoranda aqui na UFSC, que fez o mestrado na UFSC, que realiza trabalhos muito interessantes, importantes, no tema adotivo, né? Tem vários projetos aí. Ela que também já participou, já trabalhou, né, em casas de acolhimento, né? Então ela tem uma percepção, um olhar, né, muito importante sobre os desafios relacionados a essa área, em especial aí hoje que ela vai falar, né, o pós-adoção. Então, algo que merece ser ouvido mesmo, pensado, refletido, e inclusive, enquanto a gente aguarda o retorno dela, né, eu posso trazer aqui alguns breves acontecimentos recentes, né, que nos fazem a sempre... isso é uma constante, né, esse pensamento dos desafios do pós-adoção e dos cuidados com o pós-adoção, eles são constantes, né, eles precisam aparecer a todo momento. E quando acontecem situações como essa que eu vou relatar, que são desistências de adoção, né, então, pais e crianças que já estão em fase de aproximação, convivem longos meses ali de aproximação e depois ocorre esse rompimento, né, uma desistência por parte dos pais, né? Juridicamente, né, tecnicamente falando, sob o ponto de vista jurídico,
não é uma devolução, mas sob o ponto de vista psicológico, né, sob o ponto de vista da criança, é uma devolução, né? Então é uma tragédia, ao ponto que todos nós que atuamos nessa área lutamos para que isso não ocorra, né? E muitas vezes essa devolução ela está atrelada, né? Essa devolução, tecnicamente, juridicamente falando, não seria uma devolução, mas, né? Vamos falar a realidade. A realidade é que sim, uma devolução. Então, isso está totalmente atrelado com esses desafios, né, os desafios do pós-adoção, esses obstáculos. A gente vê muitas vezes casais muito maduros, né, casais ou quando a adoção também é singular, né, de uma pessoa só, mas enfim, a gente vê às vezes pretendentes à adoção que têm uma maturidade muito grande com relação à vida, às vezes já criaram filhos também, já tiveram filhos, filhos já estão grandes, né, já possuem a idade adulta, enfim, mas quando eles optam pela adoção, muitas vezes tem algumas peculiaridades ali que merecem essa atenção, e essa atenção às vezes ela leva um tempinho ali de maturação, né, para que justamente quando o fórum chama, né, quando o fórum venha a convidar o casal para conhecer uma ou as crianças ou os adolescentes, para que essa chamada ela ocorra e que seja completamente segura, né? Eu costumo dizer até nas palestras que faço que quando o fórum liga, né, para o pretendente dizendo que tem ali crianças com o perfil daqueles pretendentes, o fórum ele está 100% confiante de que esses pretendentes estão preparados, né? Então ele está tranquilo, ciente de que esses pretendentes estão preparados para a adoção, né? Então ele entrega realmente, confia, e aí cabe, né, aos pretendentes, a todos nós do movimento adotivo, refletirmos sobre esse ponto, né? Estamos preparados, né? Sabemos ali quais são esses desafios, quais são as peculiaridades, né? Como é que são aquelas crianças reais, né? As crianças que lá estão nos acolhimentos, né? Quais são os perfis dessas crianças, por que elas passaram, né? Interessante a gente falar sobre isso, acho até que acredito que teremos ainda uma live futura que falaremos especificamente sobre a criança real. Hoje falaremos de uma forma abrangente sobre os desafios. Vou chamar aqui a Ju, que apareceu novamente, vamos tentar, e se por acaso a imagem não funcionar, a gente segue com o áudio, que o pessoal já disse aí, segue. Opa! Oi, Sempre gente. bom insistir, tá vendo? Agora valeu! Eu tô com o celular emprestado. Uhum. Tá aí, ó. Olha, maravilhoso, e assim, fico muito feliz de ter insistido. A gente insiste e vai, dá certo, né? Obrigada, Leandro. Ju, não sei se você vinha, né? Aqui Juliana, né? Juliana Fiorotti, eu já apresentei você, né? Já passei um pouco da tua experiência. Até uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Mas acho que vale a pena nem que a gente abra uns minutinhos depois da live. Fiquei muito feliz que deu certo. Muito contente. Está todo mundo batendo palminha aí embaixo também. Legal. Dá um alívio, né? A gente fica aqui nervoso. Não pode, vai dar certo. Gente, então, olha, eu já falei da Juliana, quem estava já na sala aqui, né, acompanhando, ouviu um pouquinho, mas Ju, eu queria ouvir de você, assim, principalmente, qual que é a tua experiência, Juliana? Conta pra gente um pouquinho aí dessa tua participação nesse movimento adotivo, nesse assunto, nesse tema. Então, o pessoal quer te ouvir. Para de falar, Leandro. O pessoal quer te ouvir. Então, primeiramente, boa noite, gente. Boa noite, Leandro. Desculpa a questão técnica. É por isso que eu não coordeno os grupos reflexivos da UFSC Online, porque não daria muito certo. Eu consegui o telefone emprestado do meu namorado, que obrigada, Diego, que está aqui me acompanhando, me emprestou o telefone, porque realmente algum problema no meu aplicativo. Mas, enfim, eu fiz um trabalho voluntário em casa de acolhimento por um bom tempo, a minha graduação, e aí eu fui me familiarizando com a temática da adoção. Então, realizei depois do meu trabalho de conclusão de curso com a ONG Elo,
lá de Porto Alegre, que atua na Grande Porto Alegre, e eles atuam com grupos de apoio à adoção. Então, aí foi a minha entrada em grupos mesmo, né? Então, fiz esse trabalho e depois no mestrado, a minha pesquisa de mestrado ela foi sobre as representações sociais da devolução da adoção para profissionais da rede de proteção. Mas, em paralelo a isso, eu desenvolvi um projeto de extensão que era para poder oportunizar grupos de preparação para pretendentes, né, habilitados, e de acompanhamento pós-adoção para adotantes que já estão na fase de aproximação, fase de convivência ou até mesmo com a guarda já definitiva. Então, eu venho trilhando assim nesse caminho. Legal, 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 muito bom. Juliana, e aí você seguiu também mestrado, doutorado, né, nessa temática também, está aprofundando cada vez mais seus estudos nesse tema, né? Sim. Agora no doutorado, a ideia é poder atuar mais com os grupos mesmo, né? E poder pensar como que tá quais são as possibilidades de acompanhamento pós-adoção, comparado, se a gente for ver com outros países, o que que tem, né? E o que que a gente precisa pensar de política pública aqui para o Brasil. Legal, importante, importantíssimo. Juliana, e então vamos ao ponto principal aí, né? Os desafios do pós-adoção. Eu vinha dizendo algumas questões aqui, aproveitando a nossa live que estava aberta, mas de você, né? Dessas experiências. Então jogo a pergunta: o que você encontrou, né, na sua vivência prática e nos seus estudos ao longo aí desses anos de dedicação a essa área? O que você encontrou dos maiores desafios, né? O que você nos traz? Para começar, que eu sempre tratava primeiro a adoção como é um filho como qualquer outro. Né? Que nem eu já tinha comentado contigo, assim, que a gente compartilha de uma ideia bem parecida. É que, não é um filho como qualquer outro. É um filho, sim, vai ser tratado tal como, mas ele tem uma história. Né? E essa história ela precisa ser considerada. Então, os maiores desafios, né, que eu percebo na parte da literatura e também da prática, de modo geral, eles se dão no momento inicial da construção dos vínculos. Os vínculos eles ainda não estão solidificados, são histórias que são diferentes e que se cruzam. Né? Então, se a gente for pensar como se dá a aproximação, né? Em muitos casos a aproximação ela começa, né, com passeios, com visita na casa de acolhimento, daí na visita você vai lá e você leva um doce, você leva um agrado para a criança, porque você quer se vincular, você quer que aquela criança goste de você e você também quer que é um momento de conquistar aquela criança ou adolescente, né? Então, como que é no dia a dia? Né? Vai ter doce todo dia, passeio no parque de diversões, dedo no cinema, pipoca sem fim. Não, o cotidiano ele é diferente. E aí é nessa relação que os desafios eles surgem, né? E eles vêm com tudo às vezes. Né? Então, poder. Eu ia comentar justamente sobre isso, ia perguntar, primeiro mandar um abraço para Renata Paulive, que está ali, mandou um oi para a gente aqui, de Curitiba. Um grande abraço, um beijo grande. Juliana, então, justamente esse é um ponto que me preocupa bastante, que eu vejo muito essa dificuldade, às vezes, no primeiro contato, né? Nessa fase de aproximação, eu costumo dizer que é o momento que ocorre aí um certo namoro, né? É uma espécie de namoro ali, porque as pessoas vão se conhecendo, os pretendentes e as crianças pretendentes, e a fase de aproximação, não estou nem dizendo no estágio de convivência ainda, né? Realmente aquele primeiro contato, mas geralmente o que se faz? Leva-se a criança ao parque, passeia com essa criança, convive com essa criança, leva para comer pizza, né? Quem que não gosta de comer pizza? Pipoca no cinema, como você falou, mas é uma fase assim, quase que uma fase de férias, né? De muitos passeios, de muitos momentos de lazer. E aí, quando vem para o estágio de convivência, que a família dos pretendentes já possui a guarda, né? E aí as crianças ou adolescentes estão com a família já, os pretendentes à adoção, começa também uma rotina não só de lazer, não só de momentos enfim, de lazer realmente, né? De confraternização, mas sim momentos também de obrigações. Como lidar com isso, né? O que você diz sobre esse momento, né?
É uma hora assim de seguir umas exigências, vai frequentar a aula, tem que tirar notas boas, etc, tem que fazer tudo certinho, né? Qual que é a prioridade desse momento? Eu penso que a prioridade é solidificar o vínculo, né? E se a gente for muito autoritário e impositivo, a gente não vai conseguir. Mas também, se a gente não tiver essa percepção de que limites têm que ser colocados, também fica difícil porque a criança e o adolescente, eles precisam que esse limite seja colocado, né? O popular limite com amor, né? Mas que é importante que os adotantes, né, as pessoas que estão adotando, que elas consigam fazer essa transposição gradual, né? Poder entender como que eram as rotinas da casa de acolhimento, por exemplo, né? Quando a criança está indo para casa dessa família, passar um final de semana, que seja. Mas como que acontecia a rotina na casa de acolhimento? Para que, claro que você não vai mudar agora toda a rotina da sua família, porque tem que fazer igual era na casa de acolhimento. Mas daqui a pouco tentar transpor aos pouquinhos, entender né, quais eram as regras, quais eram os limites, e poder estar diferenciando e trazendo a criança para aquele espaço e para que ela sinta que aquele espaço é um lar acolhedor. Né? Vão ter regras que vão ser diferentes, porque é a família que vai conduzir, né? Mas também tem coisas que possam remeter àquela casa de acolhimento, que é um momento que é marcante na história da criança e do adolescente, o momento que eles passam na instituição de acolhimento, né? Então, poder fazer essa transposição sem ser algo muito impositivo ou muito brusco, né? Porque senão a criança e o adolescente vão sofrer. E aí elas em algum momento podem dizer assim, ah, mas então eu quero voltar para casa de acolhimento, me leva de volta. Né? E aí como que isso chega, né, para o adotante? Nossa, mas então vou levar. Não, né? É tentar entender o que está por trás desse, ah, então eu quero voltar para casa de acolhimento. Né? Não Tem sei se eu toda te uma... respondi. Claro, com certeza. Então, eu costumo mencionar, até pelos acompanhamentos que já tive, né, pelo que eu já vi, pelas experiências, pelas leituras, e aí eu costumo chamar essa fase assim do pós-paixão, né? Então tem o primeiro momento ali da paixão, onde tudo tá bonito, tá aquela alegria, e de repente chega o estágio de convivência, também começa-se né, a ocorrer algumas regras, aí começa a rotina da casa, né? Muitas vezes tem um horário ali para desligar a televisão, um horário para encerrar o celular, né? Um horário para sentarem juntos na mesa, para que aquela família conviva, né? E aí entra um momento que eu costumo dizer que às vezes ocorre um momento assim de maior tensão, né? E aí é uma fase delicada que me parece que demanda excepcionalmente um acompanhamento também, né? Caso aquele casal ou o pretendente singular, né, venha sentir alguma dificuldade, né? O que apareceu mais dessas dificuldades, Juliana, nessas escutas que você já teve? Quais foram as maiores dificuldades relatadas aí desse período pós esse namoro, digamos assim, né? A gente realizou a escrita de um artigo sobre o acompanhamento pós-adoção que a gente fez na UFSC no ano passado. Ele agora vai ser lançado até no segundo semestre na revista Nova Perspectiva Sistêmica. Com as minhas Legal. orientadoras, a professora Andréia e o Paulo, que era o nosso bolsista de extensão no ano passado. E nesse artigo a gente discute isso, né? As demandas que surgem nesse momento que acabou o namoro, digamos, e vem o cotidiano, né? As regras, a entrada numa escola nova muitas vezes, os limites, né? A questão da relação de pai e mãe e assumir, né? Por exemplo, quando tem um irmão mais velho, às vezes ele por muito tempo assumiu esse papel de cuidado dos irmãos menores. E aí ele acaba dificultando a entrada, né, de um pai ou de uma mãe, porque ele não consegue se desvincular desse papel. Né? Então, alguns desses temas, eles são recorrentes tanto na literatura, né, quanto o que a gente encontrou. O que eu penso, assim, que é muito importante? Né? Que quando você está bem
tá tendo um desafio ali e você tá com dificuldade de lidar, é importante que você busque ajuda, né? Antes que aquilo chegue num ponto e que você não dá mais conta, né? Então, poder prever isso, poder ver, olha, não tô conseguindo lidar com isso, com essa demanda que essa criança está trazendo, esse adolescente está trazendo. Qual vai ser a ajuda que você vai buscar? Isso é de cada um, né? Mas tem os grupos de acompanhamento, tem atendimento psicológico individual, familiar, tem a rede de apoio, né? Quem se constitui em rede de apoio dessas famílias? Elas têm familiares próximos, têm amigos, quem que elas podem contar para poder estar compartilhando, né? E no, o grupo, assim, algo que a gente notou e que é um dos resultados do nosso trabalho, esse artigo que eu comentei, é o quanto o grupo ele é um ambiente continente e acolhedor para que as pessoas possam chegar exclusivamente e falar sobre os desafios do pós-adoção. Né? O grupo que a gente se propõe é um grupo só para adotantes, né? Pretendentes, eles não participam. A gente até fez uma integração com eles, mas é um grupo fechado. Então, ter um espaço em que você sabe que você vai poder ir para lá e desabafar e falar todos os desafios e que daqui a pouco vai ter alguém do lado que vai falar, mas eu também já passei por isso. E aí, eu fiz assim e deu certo. E não necessariamente significa que a pessoa fez assim, na família dela deu certo, que na sua vai dar. Mas é ver que existem saídas, né? E aí Não com tem a uma receita de mediação. bolo, né? Naquela conversa que nós tivemos, não tem uma receita de bolo, mas ali do compartilhamento e verificar que esse tipo de enfrentamento faz parte do processo, né? Faz parte enfim, desse vínculo, dessa formação de vínculo, né? Uhum, E uhum, ouvir esses compartilhamentos, né? Aprender com esses compartilhamentos, né? uhum. É, que nem aqui o Florescer Adoção está comentando, né? Que muitos pais acreditam que precisam dar conta de tudo, né? E se sentem envergonhados. Então, nesse espaço que o grupo proporciona, né? Ele pode se sentir mais à vontade para poder dizer que, olha, eu não estou dando conta, porque tá tudo bem se você não estiver dando conta e você buscar ajuda, né? Seja no grupo, seja no atendimento individual, seja, enfim, com a rede de apoio que você conta, né? Mas poder ter esse espaço para isso é muito importante, né? E são ciclos que o vínculo ele vai se solidificando e às vezes vai ter alguma situação que vai mobilizar mais, mesmo depois de já ter né, se configurado a guarda. O grupo ele não é restrito para esse estágio inicial, né? O acompanhamento também não. As pessoas é que cada um sabe, né, onde aperta o calçado. Então, de cada um poder buscar, né? E a ideia é poder trazer isso para esses adotantes, que eles não precisam dar conta de tudo, né? Não precisam sentir menos pais ou menos mães porque estão com dificuldade. Né? Legal, legal. Tá aqui a nossa psicóloga Marilyn, do GEAFA, né, que está sempre presente, sempre acompanhando as lives. Daqui a pouco, né, em breve ela está por aqui também. A Juliana conhece, ambas já trabalharam juntas, né, algumas atividades juntas, inclusive alguns projetos da adoção. E aí, Juliana, me vem a seguinte pergunta, assim, né? Temos outros comentários aqui do Florescer Adoção também, acho que é a Renata que está escrevendo, né, Renata? Aqui em Curitiba nós sempre incentivamos essa busca já na preparação, né? Exato, me parece que, e aí eu passo a pergunta para a Juliana, né? Me parece e que também, claro, não dá para dissociar da preparação, né? Daí a importância dessa preparação para que todos tenham cheguem ao pós-adoção de uma forma conhecendo um pouco mais do leque de possibilidades, né? Acho que é um pouco disso que a Juliana está nos trazendo, né? Juliana, eu até queria fazer uma pergunta em concreto, que é uma pergunta que eu vejo que se repete assim, com certa Uhum. frequência, né? Que é o seguinte: agora na nossa era dos celulares, né? Tô aqui, eu estava procurando meu celular, e lembrei que está na minha frente. Nessa época dos celulares, simplesmente as crianças também têm acesso, os adolescentes ali, às vezes 10, 11, 12 anos, depende, né? Cada regra, enfim, depende por onde passou essa criança, qual o contato que ela tinha que manter com algumas pessoas da família. E aí entra a dificuldade, que eu já ouvi várias vezes. A criança chega até a casa dos pretendentes à adoção, já está em fase de estágio de convivência, então aqueles pretendentes já têm a guarda,
e aí entra essa questão do celular, né? Como é que você vê isso, né? Como lidar com isso? Porque às vezes o jovem ele está ali, o adolescente, a criança, ele está em contato com o mundo todo e também em contato muitas vezes com os seus familiares, né, de origem biológica, digamos assim. Talvez não com o pai, com a mãe, né, dependendo da situação, esse pai, se a mãe nem está mais presente, né? Mas às vezes tem um tio, tem um irmão mais velho, às vezes tem uma avó que se comunica ali com essa criança, com esse adolescente. E aí, como é que está posta uma situação delicada dentro da residência aqui, quais são o que a gente poderia pensar sobre isso? Né? Uhum. Bom, de novo, não tem receita de bolo, né? Mas, Pergunta difícil. mas a gente pode pensar, né? Eu costumo dizer assim, a que função tem essa busca, né? Que função tem essa busca pela família de origem? Né? O que essa criança, esse adolescente, ele busca? Né? E poder ter um olhar atento, a família tem que ter esse olhar atento ao histórico dessa família, dessa criança. Tinham irmãos que tinham vínculos significativos. Né? Daqui a pouco, essa criança, ou esse adolescente, ele está querendo conversar com o irmão, porque ele está com saudade, como é que ele está. Né? Nunca negar essa história. Porque uma criança que veio por adoção, ela tem uma história prévia de uma família, da onde ela veio, né? Ela veio de algum lugar. E é comum a gente querer saber, né? Nós, adultos, né? Às vezes queremos saber a história da nossa família, né? Onde o vô nasceu, onde aconteceram algumas situações, né? Querer resgatar o contato com alguns familiares. Então, poder acolher, né, sem negar a história desse adolescente. Porque se ele quiser fazer o contato, e você daqui a pouco vai dizer assim, não, mas eu não quero que ele faça de jeito nenhum, vou tirar o celular. Bom, ele vai lá na escola, pede pra coleguinha, fala assim, me dá teu celular aí, que eu preciso falar com um fulaninho. E o coleguinha vai dar. Né? Então é melhor que a família possa acolher essa demanda e entender. Claro, essa criança está em risco por conta desse contato, óbvio que esse contato tem que ser limitado, mas daqui a pouco é só uma curiosidade e que se as famílias tratam com naturalidade e elas aceitam, digamos assim, que tá ok, então fala monitorado aqui com a tua irmã. Daqui a pouco essa vontade ela já vai até passando, né? Porque só queria saber se estava tudo bem. E aí a minha mãe e meu pai entenderam, minha mãe entendeu, que eu queria só saber se está tudo bem, então tá, passou a vontade. Essa é a minha família. Trazer isso para a criança sem desconsiderar a família que ela teve, mas que essa é a família dela, né? Exato. Então a gente acaba ouvindo bastante fala no sentido de dos pretendentes, né? Muitas vezes dizendo assim, eu vou dizer para o meu filho que aquilo ali ficou para trás, que aquilo é passado, que não se fala mais nisso. Então, me parece que não é bem por aí, né? Me parece que não dá para a gente simplesmente apagar o passado, assim, se desfazer desse histórico, né? Acredito que é preciso olhar para ele, saber que existe e reconhecer que tem, né? Ele está ali, né? Que ele pode ser visto, né? Não é um assunto proibido, né? Não é. Agora, realmente, aí entram até outras perguntas aqui nesse sentido, né? Florescer Adoção está perguntando aqui que muitas vezes esse contato pode acabar impactando na construção de vínculos afetivos. Aí, até, isso é a pergunta, né, que está posta aqui, aí até faço assim, será, né, que isso atrapalha? Né? Será que de fato atrapalharia essa construção de vínculos? Será que não dá para trabalhar isso, né, Juliana? O que você acha? Eu diria que é uma boa oportunidade para solidificar o vínculo, porque vamos pensar uma situação hipotética, né? Eu adotei uma menina e ela chegou para mim com 11 anos e agora vai fazer 13. E aí ela tá tendo contato com o irmão mais velho, porque a irmã mais velha sempre disse para ela que quando fizesse 18 anos e saísse da casa de acolhimento, ia buscar ela para morar com todos os irmãos juntos. Típico caso de que acontece
quando tem grupo de irmãos. Ou seja, há uma expectativa grande ali daquele jovem, né, de encontrar a irmã mais velha. Isso. E quando tem grupos de irmãos, né, que tem crianças que são já maiores, estão prestes a fazer 18 anos, elas acabam vendo a saída, né, dos menores da casa de acolhimento. Né? E elas, por terem muito afeto, falam, não, quando eu ficar maior, eu vou te buscar para a gente ficar juntas. Porque, querendo ou não, eles se transformam numa unidade familiar. Né? Eles foram desvinculados dos pais, mas os irmãos, eles seguem juntos na mesma instituição de acolhimento, né? Ou pelo menos devem seguir juntos, né? Em alguns casos raros, eles são separados no momento da adoção. Mas o que eu diria, né? Por exemplo, se fosse essa minha filha, como que eu estabeleço uma relação de confiança com ela? Eu digo que tudo bem, né? Que tá tudo bem, que eu entendo que ela tem esse desejo de falar com a irmã, que a irmã prometeu que vai buscar ela. Eu resgato que eu sou mãe dela, que eu vou cuidar dela, que ela tem um lar. Então eu aproveito esse movimento que ela tá fazendo, sem negar que tem uma irmã que prometeu que ia fazer esse contato, mas eu trago, né, o quanto eu gosto dela, o quanto é importante para mim, né, a presença dela, e eu medio esse contato com a irmã, né? Eu faço uma mediação. Daqui a pouco eu empresto meu celular, né? Essa coisa de celular para criança, eu sou bem antiga, apesar de ser um pouco nova. Eu fico pensando, qual é a função do celular, né? Vamos pensar lá antigamente. Era ligar, né, para avisar alguma coisa, né? Tá, hoje em dia tem WhatsApp, tem Instagram, não sei. Mas assim, um Instagram sem uma mediação dos pais para uma criança ou para um adolescente, eu acho que é muito perigoso, né? Então, tudo bem se você quer deixar, né, ela ter o Instagram ali, mas você vai ter a senha, você vai acompanhar ali, né? É como uma medida de proteção. Então, você vai saber o que ela tá falando com a irmã, né? Você vai poder sanar essa angústia dela, né? Sem desconsiderar, jamais, né? Que nem como tu disse, a questão do passar uma borracha, não tem como, gente, não tem borracha que apaga a história que essa criança viveu. Eu falo que muitas crianças que estão em instituição de acolhimento, elas passaram por coisas que a gente vai passar a vida inteira, né? Então, como é que a gente vai apagar? Como é que a gente vai desconsiderar? A criança vai pensar, poxa, mas minha mãe, meu pai, ou, né, minha mãe ou meu pai, eles desconsideram a minha história, então eles não gostam de mim, né? Então, a questão do vínculo dá para aproveitar esse momento, que pode ser que cause uma ansiedade na gente. Ah, mas por que que ela está procurando alguém da família biológica? Não sou uma mãe suficientemente boa? Não, não tem nada a ver, né, com você ser uma boa mãe ou um bom pai. Tem a ver com uma história que ela teve antes de te conhecer, né? Sim, legal, legal. Bacana, maravilhosa resposta, né? Então, até aqui elogiando, boa oportunidade para solidificar o vínculo, foi a sua resposta, né? Então, e aí a Yane Sodré também pergunta, é importante que a verdade prevaleça, ela afirma, né? Inclusive na história do filho, fortalece o vínculo e a confiança. Eu acho que está completamente aí nesse sentido do que a Juliana nos trouxe agora, né? E essa questão do celular, eu costumo dizer, não é criação minha isso eu já ouvi também, já ouvi em vários lugares, então eu acho que já muitos aqui possam ter ouvido isso. É a antiga porta da rua, né? Acho que até na minha época também eu tinha hora para voltar para casa. Ai de mim se não voltasse no horário, né, que eu tinha ali depois que arcar com as consequências desse descumprimento ali das regras, né? Então, e às vezes até para a rua ou embaixo ali próximo, enfim, do prédio onde eu morava, mas tinha regras e tinha um horário que as portas das ruas ficavam fechadas. Me parece que no celular não é diferente, só que essas portas devem ficar sempre abertas, né? O celular é a porta para o mundo, não é só para a rua, né? Então, e aí? É ilimitado o celular? E isso, a gente está falando sob o ponto de vista da adoção, mas isso serve para qualquer educação, né? O celular é a porta né, para o mundo, tem tudo ali, né? Como lidar com isso? Qual que é a grande charada disso tudo, né? O que você vê, Juliana? Então, o que eu, né,
acho assim, a questão é, o celular, ele tem essa função de também conectar, né, o adolescente. Hoje em dia a gente está na era digital, a gente não tem como negar isso, né? Dizer, não, você não vai ter, né, nunca celular. A criança, ela tá numa escola, às vezes, que os outros têm o telefone, e ela vai querer também, né? Então, eu acho que é importante que os pais, eles estejam atentos no intuito de que pai e mãe, Sim. né, mãe, pai, seja quem for, mãe solo, pai solo, eles têm que proteger a criança, né? A função deles, né? Independente se adotivo ou não adotivo, que é um termo que a gente usa no trabalho. Puxar aqui, agradecer o Paulo, nem sei se ele está assistindo ainda, ou se ele desistiu depois que o vídeo não funcionou, mas que ele trouxe esse termo e é para problematizar, né? Por que a gente fala biológico e adotivo? Por que a gente não fala não adotivo e adotivo? Né? Então, para problematizar esse tema, esse termo, a gente usa isso no trabalho, né? Que é legal da gente poder pensar. E aí me veio uma outra questão, que eu vou fugir um pouquinho do telefone, mas é porque eu lembrei, que Por é favor. a demanda do desenvolvimento infantil e o que é demanda advinda da adoção. Isso é um tema Isso. que é bastante recorrente, assim, das pessoas quererem saber, tá, mas ele tá fazendo isso porque ele foi adotado, porque ele tem uma história, ou ele tá fazendo isso porque a criança faz isso, né? Então, poder, claro que não tem, né? De novo, não tem assim, né? Nesse lado aqui tá o desenvolvimento de uma criança que, né, é por conta da história ou é por conta da adoção, e aqui é porque é do desenvolvimento, né? Mas eu acho que tem uma diferença bem que eu pontuo bem, assim, que é criança faz birra, dependendo se ela for adotada, né? Se ela for não adotada, né? A criança tem as questões do desenvolvimento, tem o teste dos limites, eu vou ver até onde que eu posso negociar, ou, né, para ver se esse pai e essa mãe são flexíveis ou não. Mas a criança que é adotiva, que ela tem uma história, ela muitas vezes ela vai testar o amor, né? Porque ela teve uma história prévia de abandono, né? Em algum momento ela O sofreu uma ruptura de. desapego, né? Teve o desapego total, e aí, né? Então, eu preciso saber se essa família ela vai me acolher de verdade, ou se eu vou voltar lá para casa de acolhimento com um monte de tia que cuidava de mim. Então, como que eu faço isso? Muitas vezes eu testo o amor para ver se esse amor ele supera, se ele vai aguentar o meu pior momento, né? E aí é que os adotantes eles têm que estar muito solidificados, né? Muito firmes na sua função de mãe ou pai, né? E se for o caso, buscar ajuda, né? Porque isso vai estremecer essa construção do vínculo, né? E isso é comum nas adoções, né? Acontece, a gente pode ver qualquer literatura que traz os desafios iniciais envolve isso, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, exato. E aí, bom, né, fica diversas interrogações, né? Talvez a quem esteja nos acompanhando e talvez não está tão ainda não está conhecendo a matéria agora, o assunto agora, esteja perguntando, tá, mas e o que, que eu faço, né? Será que, né? Não me respondeu exatamente, né? O que, que eu faço, por que caminho eu vou, né? Aí gera até aquela ansiedadezinha, assim, no sentido de tá, mas e aí? Qual que é o caminho, né? O que você diria nessa hora, Juliana? Tem um artigo que eu ajudei no finalzinho dele com a minha orientadora, com a professora Andréa Giacomozzi, com a professora Andréa Barbará, que ele fala sobre as estratégias de enfrentamento dos desafios no pós-adoção, né? Olha E só. a estratégia, digamos, que mais se destacou foi paciência, né? Pode parecer uma coisa simples e difícil de alcançar, né? Mas paciência, perseverança na formação do vínculo e busca por ajuda é o que vai fazer com que os adultos deem conta, né? Porque eu sempre falo assim, que eu não gosto de ser julgadora de quem desiste de uma adoção, porque, enfim, não me acho no direito de julgar. Mas eu estou preocupada muito mais com o melhor interesse, com o princípio do melhor interesse da criança, né? Do que, né, dos adultos que têm
recursos, né, mais recursos psicológicos, psíquicos, que escolheram se habilitar, que foram lá no fórum, passaram por uma série de procedimentos, que quiseram ser mãe ou quiseram ser pai. Né? Então, eles é que têm que ver, né, conseguir ter esse insight de, olha, tá, aqui tá difícil, eu vou tentar aqui, eu vou tentar uma ajuda ali, mas eu vou fazer alguma coisa, né? Porque a criança não vai chegar e vai dizer assim, olha, tá bem difícil, quem sabe a gente procura uma ajuda, né? Porque senão vão me levar de Eu volta para penso briga, como. né? Ela não vai, tem que partir do adulto isso, né? O adulto que é o responsável por essa criança ou esse adolescente. Né? Legal, A prof legal, está excelente. falando, né? A professora Andréa está dizendo que são questões que são dos filhos, né? Que são dificuldades, que são desafios que são enfrentados. Só que tem uma problemática aí que parece que se tem um para onde devolver. Tem um artigo até que eu li esses tempos que fala, agora não vou me lembrar a autora, mas fala devolvido ao remetente. Né? Como se tivesse um remetente para eu desistir dessa parentalidade. E quando é o biológico, eu vou devolver para quem? Né? Isso não se cogita. Claro que existe abandono, né, do filho biológico, a gente sabe, mas do filho adotivo parece que é algo que tá ali dizendo, olha, pode, né, se não der certo, quem sabe tu leva essa criança de volta no fórum, olha quanto trabalho ela tá te dando, né, que é uma autorização para uma devolução. E que Uhum. isso a gente tem que prevenir para que não chegue nesse momento, né, que a gente possa fazer esse acompanhamento pós-adoção. Legal. A professora Andréa Giacomozzi está colocando aqui a questão dos desejos genuíno por ser pai e mãe, né? Então é um ponto importantíssimo aqui de para a gente ouvi-la, né? Justamente, né? Muitas vezes esse desejo da busca por uma criança, por trazer uma criança, um adolescente para dentro de casa, guarda outros pontos aí delicados que precisam ser vistos, né? Uhum. O que A você... professora Não, eu ia comentar que a professora Giacomas até tem um artigo que é as motivações e as representações sociais de adotantes. Né? E que na minha dissertação ficou muito visível que a questão da devolução, ela também está muito atrelada a uma motivação inadequada ou uma motivação mal elaborada. Né? O quanto isso pode implicar lá na frente, para quando essa pessoa tiver com o filho ou com a filha, né, nessa relação, né, que volta algumas questões que não foram elaboradas, né, algumas questões, seja por infertilidade, seja a motivação, né, que muitas vezes a motivação ela tá atrelada a um ato de caridade, né? Isso é muito visto em vários estudos, que traz que eu adotei porque eu né, tenho muito amor para dar, então eu queria ajudar. Né? Não, você não quer ajudar, você quer ter um filho. Né? Adotar nada mais é uma forma de constituição familiar, de ser pai ou de ser mãe. Exato, Né? exato. Então, a questão da avaliação psicológica, né, que a Andrea está trazendo, é muito importante para que a gente possa fazer uma avaliação e também poder trazer à tona essas motivações, que às vezes elas estão mais escondidas, né? Mas é importante que isso fique bem, enfim, bem evidente e que a pessoa, inclusive, desista se ela quer fazer uma caridade, porque se ela quer fazer uma caridade, ela tem que fazer outra coisa e não se habilitar à adoção, né? Adotar esse pai. Legal, exato, exato. Então, pedindo para até a Alessandra, foi ela que perguntou. Alessandra, amiga também, um abraço, um beijo. Está pedindo para deixar o nome dos artigos aqui, se puder, né? Você puder postar depois ali também um dos artigos. Né? Depois no IGTV vai ficar a gravação aqui da nossa live. E aí a Juliana coloca ali os comentários também desses artigos. Claro, Acabei eu ia questionar justamente, aí acabei misturando aqui os assuntos, né? É o momento que a gente para assim, tá, aqui que era o assunto mesmo que eu ia puxar. Bom, então, Juliana, aí passo para você, né? Nessas horas a gente se perde um pouquinho, fiquei até vermelho, estou me vendo vermelho aqui. E aí, passo para você, né? Continue, por favor, o que você estava desenvolvendo. então, Momento já não dá perdido.
Ah, tá, não, a gente estava falando da questão da habilitação e das motivações, né? A motivação e por que que a Motivação. preparação, por que que a Obrigado. preparação ela é importante, né? E ela vai influenciar? Porque, Obrigado. claro que é na relação em que acontecem os problemas, que por mais que você discuta antes, você só vai vivenciar ali, né? E ter noção realmente no momento que você está passando por aquilo. Mas quando você faz uma preparação boa, você consegue, digamos, ter um pouco de repertório para lidar com aquelas demandas, né? A gente fala que na preparação a gente tenta fazer uma desidealização da criança, né? Porque se tem um adotante muito com uma criança muito idealizada e tem uma criança com questões que demandam muito, vai ter, vai ter uma dificuldade ali de comunicação, né? De falar a mesma língua, de poder se entender, porque eu tava esperando que fosse uma criança que fosse grata pelo que eu fiz por ela, ora bolas, né? Tô falando assim de exemplos assim que tem na literatura, né? De pessoas que falam da adoção como uma caridade, né? Ou para suprir uma falta mal elaborada, né? Não é que quem problemas de infertilidade não pode adotar, de modo algum pode, claro que pode. Inclusive é um dos principais motivos que as pessoas adotam é esse, né? Nos últimos estudos, não vi nada tão recente, mas é lá de 2015, 2016, aqui em Santa Catarina era esse o motivo, a infertilidade. Tá tudo bem se você trabalhou essa questão, né? E se você tá ok com isso. Então, essa é uma questão que é importante se trabalhar lá na preparação, lá na motivação, quando identifica o que te motivou a adotar. Sim. Ainda tem uma confusão com isso, né, Juliana? Obrigado até por relembrar, você viu que eu me perdi de verdade, viu, pessoal? Com esse ponto, né, da motivação, fui ler aqui as conversas, falar a pergunta aqui, etc. Mas a motivação, e eu acho que tem uma confusão muito grande também com o histórico da adoção, né? Até a Luana Desidério, psicóloga, também está aqui comentando. Em breve ela estará também na live, que ela tem uma vasta experiência com isso também. E ela Então, tem um conhecimento do histórico da adoção também, isso que é interessante. Uh, e a adoção ela já teve esse viés, né, da caridade também. Então traz essa confusão. Né? Eu sempre costumo também falar justamente isso em palestras, etc. Bom, você está querendo fazer caridade, né? Tem vários projetos aqui que você pode participar, seja bem-vindo, né? Vamos fazer aí projetos sociais, a gente sempre precisa de braços, eu costumo falar, a gente sempre precisa de braços para colocar projetos em prática, né? Então, ou se não quer ser pai, não quer ser mãe, pense de repente na questão do apadrinhamento afetivo, né? Apadrinhamento afetivo que ainda é tão pouco explorado, né? E tão necessário, né? Essa referência. Então, é isso, né? Eu coloco essas questões aí de realmente a motivação, ponto importantíssimo do pré, e aí o impacto, a consequência é todo aqui, né? No pós-adoção, depois, né? é porque daí frustra mais, né? Não que no pós-adoção você não vai ser frustrado, que vai, né? Porque as pessoas têm relações em qualquer relação, né? Mas se você tem uma idealização muito grande, a frustração vai ser maior, né? Consequentemente. Então, se você tem uma motivação que é adequada, não é que você não vai ter desafios, mas eles vão ser bem menores, porque você já tem noção do que é adotar, né? Do que é ser pai, ser mãe, pelo menos na teoria, e você vai tentar aplicar na prática, ter calços ali, mas tudo se ajusta, né? Quando você tá muito certa de que não, eu sou mãe, eu sou pai. Certo. Que o André colocou. Recentemente, desculpa, por favor, Não, desculpa, deu uma eu falha. li aqui. A Andrea colocou a referência do artigo Certo, aquele das. legal. Ótimo, ótimo. Então, recentemente, né, eu estava até comentando no início, antes, quando você estava voltando, né, para acessar a live, de uma situação trágica, né, dessa desistência, né? E aí isso renova o nosso pensamento, né, apesar de que a gente sempre está olhando para isso, mas volta de novo algumas características. Eu pude perceber que tinha uma diferença muito grande. Eram três crianças, né? Eu falo crianças no sentido genérico mesmo, eram crianças e adolescentes, então tinha
de 2 anos de idade, de 7, 8 e de 15, 16. Então, tem uma diferença grande de idades, né? O que você tem aí para contribuir com isso, né? Das suas experiências aí, práticas e de estudos, Juliana? Pode. Cada idade, cada faixa etária vai demandar um olhar, né, diferenciado. Quando as pessoas comentam às vezes, né? Ah, mas eu aceito qualquer idade. Ah, mas tu tem noção de que um bebê requer isso, que um adolescente requer aquilo, né? Então, essa diferença da faixa etária tá tudo bem, se a pessoa tem uma consciência de que vão ser demandas diferentes, né? E quando você adota mais de um, a demanda ela duplica, triplica, né? Porque você tem que dar conta ali daquele, né, daquele grupo de irmãos que vai trazer demandas específicas, né? Como a gente comentou, às vezes o mais velho ele vai querer assumir, vai querer não. Ele assumia já uma postura, né, de cuidado dos menores e não vai te deixar entrar ali nessa função, né, maternal, paternal. E aí tu precisa poder com isso também sem tirar abruptamente essa função que ele tinha, porque querendo ou não, às vezes ele nem queria ter que assumir essa função mais de cuidado, mas ele se viu obrigado em algum momento, né? Então, tirar isso dele e poder ganhar a confiança, digamos assim, dele, que você vai conseguir cuidar deles e que ele pode ser criança, pode ser adolescente, né? Isso que a gente tinha comentado da devolução, né? Eu até foi uma questão assim na minha dissertação, porque eu usava o termo devolução e daí eu queria substituir, que daí eu queria americanizar. Não, porque nos Estados Unidos a gente fala dissolução, né? A gente não tem que falar devolução. Daí eu fui pensando, não, tá, aqui no Brasil a gente fala devolução, eu vou continuar falando devolução. Depois eu comecei a pensar que é um termo que incomoda, né? Que nem eu estava ouvindo uma live do pessoal dela com a juíza lá de Canoas, ela falou, eu não gosto desse termo, porque, mas tem que incomodar mesmo, né? Que é bom que a gente se incomode, que a gente não aceite no intuito assim de poder isso não ser uma opção, né? Claro que cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas que isso causa causa muito sofrimento para a criança, né? Ela revive um abandono que ela já teve, vai ser mais difícil dela vínculo e laços de novo. Então, para que a gente possa se incomodar mesmo com esse termo, né? Alguém tinha comentado antes ali que é a objetificação da criança, né? Isso aparece na dissertação. Então, ter essa atenção, né? E a devolução também foi outra questão, é que assim, tá, mas quando que é a devolução, né? Porque pro pessoal do direito, juridicamente, não pro pessoal do direito, né? Olha eu, mas juridicamente, só é considerado depois me corrija se eu estiver falando de bobagem, Leandro, mas é só depois da sentença de adoção, né? Exato, Que aí exatamente. é uma devolução. Só que às vezes a gente sabe que tem aproximações que elas são longas, né? Tem estágio de convivência que acaba sendo extenso, né? Então, por uma criança que foi lá, pegou a sua mochilinha, começou a ir todo final de semana, daqui a pouco começou a ir uma vez por dia, depois começou a pernoitar, depois começou a passar a semana, já tinha uma figura de referência na escola. Aquilo para ela já está se configurando em uma família, né? Por mais que juridicamente não seja uma devolução, né? Então, até quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu considerava isso como uma devolução, né? Digamos, psiquicamente, uma devolução. Sim, com certeza, com certeza. É assim que eu encaro também, vejo, até comentei também logo no início, exatamente, concordo com você. Juliana, bom, olha, até nós vamos encaminhando então para o final, né, do fechamento aqui da nossa 1 hora, né? Eu acho que, apesar do início ali que a gente ficou naquela ansiedade, né, deu tudo certo e tivemos aqui, chegou até 60, um pouco mais de pessoas nos acompanhando, legal, né? Temos mais ou menos 46 pessoas agora nos acompanhando, que é um assunto rico, é um assunto que tem mais detalhes que poderiam ser explorados, né? Que podem e devem ser explorados, talvez alguns deles talvez não seja o momento aqui, né? Aí vai ter que ser caso a caso, pegar um caso, destrinchar,
talvez fique um pouco denso para esse espaço, mas é importante saber que existem essas características todas e que tem profissionais gabaritados também para ouvir, né, trabalhar esses assuntos, isso é muito importante, né, e saber que a gente pode contar, né, com a rede, com grupos de pós-graduação, grupos de apoio, com profissionais ligados à área, de preferência pessoas que têm esse olhar, né, para essa área, né? Não um profissional generalista, que isso é muito delicado, gente, né? Eu costumo dizer sempre, é muito delicado. Então, fugir do olhar generalista, buscar um profissional que tenha um olhar realmente sensível a essa situação. Juliana, muito obrigado pela sua vinda aqui, eu agradeço, né, imensamente a tua presença. Espero que em breve também a gente esteja juntos novamente aí conversando uma live. E passo a palavra para você e para as suas alegações finais. Então, eu quero agradecer, né, Leandro, pelo convite, assim, eu sou uma iniciante na área da adoção, mas tive a sorte de ter conhecido, né, pessoas muito bacanas que estão aí nessa frente há mais tempo, né, como você, a Luana, né, a Dani, né, da Sul. Então, estou muito feliz, né, de estar me inserindo aqui nesse âmbito. Espero que a gente volte com os encontros, né, tão logo terminar essa pandemia tão triste e que a gente possa poder formar uma rede de apoio, né, e pensar em políticas públicas para esse acompanhamento pós-adoção, porque por muito tempo a gente só falou não, mas a gente focou, né, no trabalho de preparação para adoção, que é muito importante, extremamente importante. Mas a gente também tem que pensar como que a gente pode auxiliar o judiciário, as casas de acolhimento, para poder fornecer, né, espaços de escuta qualificada, que as pessoas possam se sentir acolhidas, né, e elaborar suas questões e os seus desafios, né, para que as crianças elas também. Então, é nesse sentido. Depois, se Legal, tiver mais alguma referência, eu posso colocar lá nos comentários da live. Tá? show Se de faltar bola, alguma. show de bola. Vários elogios, agradecimentos aqui pelo conteúdo, pela live, por esse momento. Vai ficar salva, né? Vamos deixar aí no IGTV. Juliana, um abraço, boa noite e até breve, então. Obrigado novamente. Tchau, tchau. Boa Até. noite, obrigada. Boa noite, Tchau. pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite.